Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. Que Deus os abençoe nesse dia. Mais uma vez a gente está aqui de volta para continuar com mais uma aula. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, nos dê graça para a gente poder passar. Nós sabemos, que parece bem difícil, para mim não, mas para aqueles que já conhecem, mas não é, irmãos, É só uma questão de a gente ter desejo no nosso coração e o Espírito de Deus ele nos ajuda, Então, na última aula a gente viu sobre a intercessão para nossas autoridades, instituídas, todas sobre a nação, a igreja, no trabalho, onde nós aquele que a autoridade diz, mas eu não vou respeitar, meu chefe é isso, meu líder às vezes não é como a gente quer, mas se nós estamos ali, mas enquanto nós estamos, se você está trabalhando, você tem que, não pode, você tem que ser sujeito à autoridade que está sobre você. E se alguma coisa não está bem, isso é muito fácil de acontecer, que não está bem, que você não está gostando, porque isso aí é uma coisa que eu não falei antes, a gente tem que conversar e, ou a pessoa então, ou ela sai por conta, no caso, ou ela resolve o problema. Porque tem que ter um entendimento que Deus não quer aquelas contendas, como é que eu digo, confronto de alguém contra a sua autoridade, porque isso não leva a nada, a gente já viu, mas que não leva a nada, então a gente tem que, e quando a pessoa não está, porque muitas vezes, as autoridades realmente estão erradas, não estão cumprindo com o seu papel, e isso traz muita ira, muita indignação, muita decepção, nós sabemos disso, todos vocês sabem, então é difícil para a gente se sujeitar numa hora dessas e a gente, por aí é que tá, porque a gente sabe que tá errado, a gente tá vendo, só que mesmo assim, o que Deus mandou fazer ali, Ele não disse para nós que qualquer coisa que tivesse errado era para nós confrontar e brigar, não, Ele disse para nós orar e interceder. Quando essas coisas acontecem, as outras pessoas, não vou dizer, irmãos, que tem pessoas, por exemplo, a gente sabe que tem aqueles que são eleitos, um exemplo, que a gente vou tocar nesse assunto, mas porque é uma coisa que é atual no nosso país. Aqueles que estão instituídos, que eles têm autoridade para discutir essas coisas, para ver essas coisas, para defender o povo, eles têm essa autoridade, eles estão instituídos de autoridade para isso. E muitos também que se colocam, que são chamados para isso, mas no caso aquele que está, o povo, no caso a responsabilidade, principalmente a igreja, nós temos nós podemos até dar nossa opinião, nós podemos falar o que a gente pensa quando a gente pode, mas a gente tem que orar, interceder, nós não vamos ganhar nada se a gente não orar, interceder em oração e combater. Quando depende do que acontecer, irmão, se você tem intimidade com Deus, você conhece a palavra de Deus e você procura praticar, você vai perceber quando tem forças malignas por trás, porque Deus vai mostrar. Então nós vamos ver qual é o segredinho disso aí. Por que às vezes a gente ora e clama e a Deus não ouve, Deus não age como a gente gostaria. Nós vamos ver isso num versículo que eu sei que todos vocês conhecem. Conhecer, irmãos, é uma coisa, mas obedecer é outra bem diferente. Mas Deus falou, eu conheço, eu sei, onde é que está escrito? Mas eu estou fazendo, eu estou procurando obedecer aquilo ali, e tem coisas, mas que não é fácil obedecer. Mas quando nós queremos agradar a Deus, e nós queremos que o Espírito Santo nos use e Ele responda a nossa oração, não tem outro jeito, não. A gente precisa se sujeitar. Então nós vamos ver ali um versículo chave, um texto chave que nós precisamos conhecer, não só de ler, mas de conhecer, que depende para Deus nos ouvirmos, Que além de nós ter o nome de Jesus, nós conhecer a palavra, agora no nosso tempo, no Novo Testamento, nós usamos o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, tem algo que nós temos que fazer também, ainda mais agora. Aqui diz assim, em 2 Crônicas 7:14. Se você quiser, você pode ler em casa, esse texto todo, a gente vai ler só o necessário.
Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz que crê em Deus, né? Se humilhar e orar e me buscar, olha só, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes, irmãos, nós estamos orando e clamando e jejuando e fazendo de tudo, até brigando, né? E nós podemos até usar a autoridade em nome de Jesus também, repreendendo, mas se nós, olha que a condição para Deus nos ouvir. Aqui, por que você vai dizer, não, mas Deus, tem pessoas, mas que é bom a gente falar sobre isso, que não gostam dessas palavras, que não gostam dessa história da gente se humilhar. Que negócio é esse? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me rastejar para Deus, eu tenho que fazer assim, não, eu quero logo, quero fazer e Deus, eu não quero saber. Isso tudo, não sabe de onde vem isso aí? Se nós agirmos, por que Deus exige? É um segredinho, não é nem um segredo, porque tá na palavra. É só a gente, porque quando nós só lemos a palavra, nós não vamos perceber essas coisas. Mas quando nós examinar a palavra e nós estamos em comunhão com Deus, nós oramos e pedimos discernimento de Deus, o Espírito de Deus vai dar entendimento para nós. Mas o que quer dizer isso? Por que Deus, será que Deus tem prazer em pisar em nós e nos humilhar? Ó, tu tem que rastejar para eu te ouvir. Será que é por isso? Não, não é por isso não. Porque, mas você sabe, lá no início, quando nós começamos esse curso, a gente viu porque aonde a porta que foi que o mal entrou na terra, como que isso aconteceu. Foi a soberba, foi o orgulho, foi a soberba, foi a ganância, no caso, o desejo de glória que Lúcifer teve, que era um anjo caído, que ele quis ser maior do que Deus, ele se exaltou. Eu não preciso nem repetir, você já conhece a história, né? E dali surgiu esse orgulho, essa prepotência. E quando ele também, ele tentou Adão e Eva, e eles caíram, eles deram ouvido para eles, com certeza estavam lá maravilhados com tudo que Deus tinha criado, né? E tudo, eles ainda não conheciam isso que nós conhecemos hoje, irmãos. Eles não sabiam que o diabo existia, eles não tinham consciência de que existia esse inimigo. Você vai ler na Bíblia, você vai ver, Deus criou eles do pó da terra, tudo essa história que você sabe, mas eles não tinham entendimento, mas Deus sabia que aquele inimigo existia. E por isso que Deus falou para eles, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal. Aquela árvore ali simbolizava o bem, que era Deus, que é Cristo, e o mal que acontecido, que é a origem do mal, que é Satanás. E eles comeram daquele fruto. Por isso, Satanás induziu eles a comer aquele fruto para tirar a inocência deles. E ali eles tiveram uma separação de Deus por causa disso. Espiritualmente ficaram mortos para Deus, separados de Deus. E Jesus veio e morreu na cruz, ensinou todo o Evangelho, as boas novas de salvação. E ele pagou o preço, ele se entregou na cruz do Calvário como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ali ele nos libertou. Ele libertou o ser humano daquela escravidão, daquela possessão do ser humano. Quando o Satanás fez Adão e Eva pecar, irmãos, tudo que é maligno, que estava nele, ele passou, a alma, o espírito do ser humano começou a estar preso àquilo que Satanás era, e Deus não podia mais ouvir. Deus não podia mais ter comunhão com eles por causa disso, porque Deus não tem comunhão com o mal. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. E Satanás representa as trevas. Então, por que Deus quer que nós se humilhemos? Porque quando nós entramos arrogantes na presença de Deus, insistindo e achando que nós temos todo direito, que nós somos poderosos, que nós somos grandes, que nós somos justos, porque nós temos direito, porque nós somos muito bons, e isso Deus repudia, irmãos. E por que Deus repudia? Por causa de Satanás, porque ele fez isso. Ele se achou no direito de querer ser maior que Deus. Então Deus odeia isso. Deus não quer saber. Se nós queremos que Deus se afaste de nós, é nós chegar na presença de Deus com arrogância. Ou ser uma pessoa arrogante, prepotente, querer todo mundo aos seus pés, que todo mundo tem que fazer a minha vontade, porque eu sou bom, porque eu sou importante. E isso não vem de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, aqui diz, porque se nós não se humilharmos, se nós fizer isso, nós se humilhar e orar, nós estamos entrando debaixo da potente mão de Deus, nós estamos entrando na presença de Deus com humildade, então Deus vai se agradar de nós.
Deus, e o inimigo, que é do mal, que é das trevas, que é o Senhor, ele não vai ter poder de agir na nossa vida. Se Deus não corrigir esse negócio, mas da prepotência, da soberba em nós, é isso que Deus quer que a gente humilhe, porque se nós não corrigir isso, não é falar mansinho e não ter autoridade, aquela coisa toda, né? Baixinha a cabeça, não. Nós temos que ser humilde diante de Deus, mas ao mesmo tempo ser corajoso, ser audacioso com o poder do nome de Jesus diante de qualquer mal, irmãos. Porque Jesus deu exemplo para nós. Jesus era manso e humilde de coração, ele disse que é para nós aprender dele, mas quando ele tinha que usar autoridade, quando ele falava com autoridade, ele usava a autoridade que o Pai tinha dado para ele, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ele fazia tudo com autoridade, e ele não admitia, né, que soberbos, nós temos exemplo na Bíblia, quantas vezes ele repreendeu os fariseus, os saduceus. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Jesus nunca admitiu esse negócio. Ele era manso e humilde e ele deu exemplo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a mansidão é humildade. Chegar diante de Deus com humildade e mansidão, isso é de Deus, mas Deus quer isso, porque nós não corremos o risco de Satanás nos atingir, de Deus ter que repudiar nós por causa da soberba. Por isso que ele disse: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar primeiro, não adianta orar com a soberba, com orgulho, que Deus tem que fazer, porque eu sou bom, porque Deus tem que me ouvir, porque eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, porque eu faço tudo certinho, então Deus tem que me ouvir. Não tem que coisa nenhuma, mas aprenda isso logo. Desculpa se vocês vão se ofender, não é assim que funciona, a gente está ensinando, né? Nós aprendemos também assim, quantas vezes nós queremos ser soberbos, Deus não vai nos ouvir. Né? Soberbo, que a gente quer dizer, a gente quer exigir. Então, no nosso Pai, Ele já nos deu o seu Filho amado para morrer por nós. Ele fez tudo por nós. Ele resgatou nós das garras do mal, irmãos. Ele nos trouxe para a sua luz. E agora Ele quer que nós andamos na sua luz. E para isso nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que era manso e humilde de coração e obediente ao Pai até o último, até a morte de cruz. Foi Deus que preparou a redenção do ser humano através de Jesus Cristo. E ele nunca diz: Pai, eu não vou morrer por isso, porque são todos os pecadores, agora eu vou morrer, eu não quero saber. Não, ele se sujeitou a Deus. Por isso que Deus quer a humildade, a mansidão, tem tanto valor diante de Deus, porque isso, além de nos aproximar de Deus se agradar de nós, mas nós vamos estar livre do inimigo, livre das forças malignas que vêm para destruir, porque Deus vai nos guardar. Né? Eles não vão conseguir nos atingir, entende? Isso é até uma proteção para nós. Então eu não queria falar tanto sobre isso, mas acabei falando. Então é um segredo, mas e orar e me buscar. Orar é uma coisa, e me buscar quer dizer insistir. Eu oro, Jesus fala ali, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, aquele que pedir dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Jesus falou, então isso quer dizer aquele orar e me buscar. E quando orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, se eu fiz alguma coisa errada, se eu sei que eu estou praticando coisas que Deus não se agrada, que eu sei que é pecado, que tem coisas mas que nós não precisamos nem ler na Bíblia, a gente sabe que é pecado, que a minha vida não está em ordem com Deus, eu tenho que pedir perdão para Deus. E é interessante, não é só pedir perdão, eu tenho que me humilhar, olha a lista aqui, eu tenho que me humilhar, e eu tenho que orar, e eu tenho que buscar, eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então muitas vezes nós oramos pelo país e oramos, jejuamos, e aquelas campanhas de oração maravilhosas, tudo isso é muito bom, mas o que faltou, irmãos? O que faltou? Faltou nós se humilhar diante de Deus, e clamar e orar e principalmente buscar persistir e se converter dos seus maus caminhos. Tem pessoas, irmãos, e nós, quando nós não temos esse entendimento, todos nós somos assim. Só quando Deus transforma, quando Jesus arranca isso de nós, que Ele vai transformando a nossa vida, a gente vai tirando tudo isso, o Espírito de Deus vai moldando a nossa vida. Senão, o que acontece? A gente quer que Deus ouve. Eu preciso de cura, eu preciso de bênção, eu preciso de bênção para a família, Deus me abençoa, Deus é bom, a gente pede, e a gente não quer se humilhar. O ser humano não quer se humilhar e não quer se converter aos seus maus caminhos, não quer largar o erro, não quer largar aquilo que desagrada a Deus.
Então Deus não, aqui é bem claro, mas Ele não vai ouvir. E por isso às vezes as decepções vêm. A gente viu muita gente clamando e orando, e todo mundo orando, e eu pensava, meu Deus, e eu orando por isso. A gente, será que, meu Deus, que Deus ilumine, que nós podemos ver, mas eu sou boa, eu não fiz nada errado. Não, mas nós temos que se humilhar. A nossa nação tá com problema, a nossa família, se tiver com problema, não adianta nós jogar a culpa para fulano, para ciclano. Nós temos que nos humilhar. Senhor, perdoa a nossa... nossos líderes, perdoa a nossa nação, perdoa o nosso povo. Foi o que Daniel fez, foi o que os verdadeiros intercessores bíblicos fizeram. Eles não eram eles que tinham pegado, mas eles intercediam, clamavam a Deus pela nação, e eles tinham que se voltar para Deus. E eles falavam, quantos profetas que Deus levantou que falavam, arrependei-vos, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Como que Deus, irmãos, Deus não vai pegar uma pessoa à força, ela está aqui no erro, no pecado, se ela não se humilha, ela não é iluminada, quando ela não sabe, que ela não entende, é uma coisa, mas ela está vendo, Deus mostrou o seu pecado, Deus deu entendimento, isso é errado, isso aí vai te contaminar, isso aí vai destruir a tua vida, e a pessoa fica cabeçuda, ela não quer ouvir. Deus não vai lá pegar força a pessoa, Ele não vai fazer isso. Ele disse que é para nós se humilhar. Enquanto nós não sabemos, a gente dá muro em ponte de faca, faz um monte de coisa errada, mas quando nós aprendemos, quando o Espírito de Deus ilumina a nossa mente através da sua palavra, Ele mostra para nós que nós estamos errados, Ele nos convence do erro, que nós erramos, que nós estamos fora da vontade dEle. E nós então... Ele nos convence, nós entendemos, Ele abre o nosso entendimento e nós aceitamos e pedimos força de Deus para Ele nos ajudar a retornar a verdadeira fé. Ele nos ajude a consertar a nossa vida, Ele conserta tudo, irmãos, né? E daí Ele vai nos ouvir. Então muitas pessoas às vezes mas não gostam que a gente fale sobre essas coisas, que agora tem que me humilhar. Eu vi uma vez uma pessoa dizer assim, que eu fiquei pensando, coitado dessa pessoa, que falou assim, eu acho que era um artista, se eu não me engano, que falou que não gostava dessa história de se humilhar, não, que ele cresça e que eu diminua. Ele não quer diminuir nada, ele quer crescer, quer ser grande e não quer se humilhar, e que não aceita esse negócio da Bíblia, da palavra de Deus, que diz que Jesus cresça, que nem João Batista falou, que ele cresça e que eu diminui. E não é bem assim, não. Jesus já é grande e poderoso, e nós somos pequenos, nós dependemos e precisamos de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus com arrogância, exigindo e transigindo que Deus tem que fazer, porque se Deus não fazer, não. Deus vai dizer, calma aí, como tu acha que nós temos que chegar com humildade na presença de Deus e orar e pedir e ainda se arrepender. Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu sei que eu falei aqui, não adianta jogar a culpa pro fulano, pro ciclano. Senhor, eu pequei, Senhor, fiz, está feito, Senhor, me perdoa, eu me arrependo e eu não quero mais fazer, Senhor, então me ajuda agora a não fazer mais isso, porque tem gente, mas é importante a gente falar, que a gente se arrepende e acha que a gente vai conseguir ser fiel e conseguir fazer a coisa certa porque nós temos força, porque nós somos bons, porque nós temos nós somos especiais, porque nós somos fortes, nós vamos conseguir vencer tudo. Nós não vamos conseguir. É o Espírito de Deus. Quando eu digo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, Senhor, eu pequei contra Ti, eu estou pecando contra Ti, eu não consigo vencer, eu não consigo sair disso, eu não consigo mudar a minha vida, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Espírito Santo, me ajuda a sair dessa situação. Então você está se humilhando, você está reconhecendo que você não pode fazer sozinho. Aí o Espírito de Deus entra na causa e Ele vai fazer. Então Ele vai aos poucos, se nós der ouvido quando Ele falar com nós, se nós ouvir quando Ele instruir, dizendo, isso aqui não é certo, isso aqui não é bom, se nós dermos ouvido e seguir a direção, a orientação do Espírito de Deus através da sua palavra, então Deus vai transformar a nossa vida, nós vamos ser uma nova criatura. E isso eu já vou avisando para vocês, não é do dia para a noite, que você hoje aceita Jesus, que você aceitar Jesus, essa expressão, tem gente que não sabe o que é de verdade. Você aceita a palavra, quando você aceita, entende a palavra de Deus, Deus abriu o teu entendimento, o Espírito Santo convenceu você que você está errado, eu estou errado, meu Deus, né? Como eu pude ser tão errado, como eu pude fazer tanta coisa errada? Então você está sendo convencido pelo Espírito Santo, Deus está te iluminando e mostrando para você que você errou. Quando você sente isso, você vai dizer, não, agora eu quero mudar. Então você está aceitando a palavra,
que Jesus falou, você está aceitando o sacrifício que Jesus fez por você, você está aceitando o resgate que Jesus fez por você, quando Jesus tirou, pelo seu sacrifício, ele tirou nós das mãos e daquela mancha do pecado original que é de Adão e Eva, que aconteceu, então ele nos livra disso, então eu aceito isso, eu aceito o perdão, eu aceito que eu pequei, que eu preciso de perdão, eu preciso ser limpo por Deus, então o Espírito de Deus começa a fazer uma obra na nossa vida. Antes disso, mas é orgulho, a gente está ali duro, mas eu orei, eu pedi, Deus não me ouviu, por que será que ele não ouviu? Então nós vamos orar, nós vamos pedir. Muitas vezes Deus não ouve, mas porque não é aquilo que ele quer para nós. Muitas vezes ele ouve e ele não responde, ele não dá porque não é para nós, não é naquele tempo, não é naquela hora, talvez mais tarde, ou então nem é para nós aquilo ali vai servir de tropeço para nossa vida e Deus não vai dar. Entende? Deus só quer dar o melhor para nós. Quando Deus diz não, irmãos, é por nosso bem. Agradeça a Deus quando Deus diz não para alguma coisa, para você. Se você entende quando Deus fala, quando ele fala não, quer dizer quando ele não ouve, ele não dá aquilo que a gente pediu. E talvez vai dar mais tarde, talvez nem vai dar. E quando ele vai dar no entendimento, e nós mesmos vamos ver, puxa, ainda bem que Deus não me ouviu. Eu ia me dar mal com isso ali. Entende? Mas esse texto é muito importante a gente entender. Se converter dos seus maus caminhos, eu tenho que mudar. Um exemplo que a gente pode ter do trânsito, você pegou o carro, está dirigindo, está indo, né? Passa na sinaleira, você para, você vai, mas você vai indo, daqui a pouquinho, se você queria ir para uma cidade, daqui a pouquinho você vai, puxa, mas não é por aqui, eu estou errado, né? Onde é que eu ia chegar agora? Eu não ia lá, chegar lá, não sei aonde, não é lá que eu quero. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que converter, a gente tem que mudar, voltar atrás, tem que manobrar e tem que voltar de novo. Mas é assim espiritualmente também. E às vezes muitas pessoas não querem. Né? E no começo a gente não entende isso aí. E a gente acha, não, mas eu vou voltar atrás, eu vou me humilhar, vou reconhecer que eu errei. Mas não vou reconhecer que eu errei. Problema meu, problema de cada um que não faz isso. Mas vai persistir no erro, vai sofrer. Infelizmente, essa é a verdade. E não é porque Deus quer que você sofra, não é porque Deus é carrasco e tu te vira, vai sofrer, não. É porque nós não aceitamos aquilo que Deus quer nos dar, que é bom. Nós não ouvimos os conselhos que Deus nos dá, a ordem da palavra de Deus, que diz que é para se arrepender, se converter. Deus dá essa palavra, mas Ele proporciona as condições para nós fazer isso, Ele nos ajuda. Mas quando nós se endurecemos quanto a isso, irmãos, é para o nosso próprio prejuízo. Por quê? Porque em vez de nós dar lugar para Deus agir, para o Espírito Santo agir na nossa vida, nós vamos dar lugar para o inimigo de Deus. Porque a rebeldia, irmã, endureceu o coração contra Deus. Eu não estou falando em pessoas. Às vezes, irmãos, tem pessoas que para bem de nós obedecer a Deus, para nós obedecer a Deus, a vontade de Deus, nós temos que resistir a pessoas que estão contra Deus, contra a vontade de Deus. Nós temos que resistir o inimigo. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. A gente já viu esse versículo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Entende? Então, se eu resisto a Deus, eu resisto a palavra de Deus, eu não quero a palavra de Deus, eu não aceito a palavra de Deus, então eu estou fazendo o contrário, eu estou resistindo a Deus. E sem eu perceber, sem eu ter intenção, eu vou estar me sujeitando ao diabo. Porque quem quer, irmãos, que nós ficamos longe de Deus, quem quer que nós ficamos resistentes a Deus, arrogantes a Deus, é Satanás. Ele quer que nós seguimos o exemplo dele, o que ele fez. Mas Jesus quer que nós seguimos o exemplo dele, de humildade, de mansidão, de aceitar a palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante. Eu estou dizendo isso para vocês, porque eu sei o quanto é importante, a experiência que a gente tem tantos anos, e a gente viu muitas pessoas que poderiam ser uma bênção, que Deus queria abençoar, Deus queria usar nas mãos da pessoa, se endureceu, resistiu a Deus, não quero, não aceito esse tipo de coisa, eu quero do meu jeito, e Deus não pôde mais usar aquela pessoa acabou se perdendo. Então, irmãos, não existe, isso é o segredo de tudo, mas é o primeiro passo que nós temos que dar na nossa vida. E as outras coisas todas,
nós vamos estar com o nosso coração aberto, sensível a Deus, ao seu Espírito Santo, para que Ele venha conduzir a nossa vida, para Ele responder nossas orações. E Ele vai responder, irmãos, Ele vai responder, Ele vai nos capacitar, Ele vai mudar a nossa vida. E quando nós dizemos, Senhor, errei, pequei, Senhor, eu não consigo, Ele vai vir, nós reconhecemos, a gente se humilhou, Ele vai vir, vai restaurar a nossa vida, vai sarar nossas enfermidades. Tem enfermidades, irmãos, tem enfermidade que vem por causa dessas coisas, que vem por essas coisas, enfermidade física, enfermidade emocional, vem por causa desse tipo de coisa. Não vou entrar nesse assunto, mas existe, com certeza. Tem muitas pessoas que não são curadas nunca por causa desse tipo de coisa, mas porque não se mira diante de Deus, resiste a palavra, resiste a Deus, e a enfermidade, em vez de melhorar, piora. E também, irmãos, que a gente tem que falar que para Deus poder nos ouvir e responder, isso é essencial. E também na nação, falando em matéria de nação, por que aqui a palavra de Deus fala: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra? Isso quer dizer, Deus vai sarar a nação. Então quer dizer o quê? Que o mal, que o erro, que todas essas coisas erradas que acontecem numa nação, que a gente já comentou no outro vídeo, coisas, leis que afrontam a Deus, que fazem aquilo que Deus, como é que eu digo, tiram o valor das coisas de Deus, não querem, rejeitam a Deus, e isso vem maldição, isso vem enfermidades na terra. Então Deus, enfermidade de tudo que é sódio, é o solo, é a água, é tudo que é contaminado, tudo é contaminado, tudo. E começando pelo homem. Por que isso? Porque lá quando Adão e Eva pecaram, mas que eles desobedeceram a Deus, eles deram ouvido a Satanás. Você lembra? Todas as maldições que aconteceu ali, até a terra, que não era para ter cardo nem espinhos, que até a terra foi também, hoje em dia tem pestes, tem bichos peçonhentos, tem pragas, a terra que não produz, que tem um monte de esses isso, tudo que nós vimos hoje na terra, tudo isso é consequência de lá. A terra não era assim, ela ficou assim, sujeita a isso por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, quando nós não aceitamos, nós continuamos no pecado, a nação continua cometendo coisas terríveis que Deus abomina. Essa nação é contaminada, daí vai produzir tudo que é coisa ruim numa nação, vai acontecer ali, mas porque foi dado brechas, portas foram abertas para isso. Aí, eu creio que está sendo bem claro, mas eu sou bem clara, e eu creio que não só pelo que eu estou falando, porque é o Espírito de Deus que dá para nós as palavras, mas qualquer coisa que você ficou chocado, que você ficou em dúvida, vai orar. Medita primeiro, lê de novo, escuta o vídeo de novo, meu Deus, será que é isso mesmo? E o Espírito de Deus, Ele vai te iluminar, e você vai entender, e você vai ver a importância que tem isso, irmãos. É muito importante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa vida eterna, tudo isso que vocês aprenderam até agora. E aqueles que se tornam intercessores, que Deus chama para intercessão, nós temos um papel importante, porque nós estamos na brecha, nós estamos como guerreiros de Deus para combater essas coisas, não para nós, a minha vidinha, a minha família, a minha igreja, não, é batalha espiritual, estar na brecha em favor de todos os homens, em favor das nações. Deus nos leva a orarmos pelo povo, o corpo de Cristo de todas as nações. Muitas vezes nós estamos orando e nós sentimos coisas que estão acontecendo lá numa nação, coisas que nós sabemos já, até pelas notícias, que estão acontecendo. O Espírito de Deus nos leva a orar para essas nações, porque são seres humanos igual a nós. Eles estão sofrendo, não tem essa, eles que se virem para lá, não, eles oram por nós também. Nós vimos no Brasil quantas nações você presenciou orando, falando outra língua bem diferente da nossa, orando pelo Brasil, com a bandeira do Brasil. Isso é intercessão, mas isso é orar uns pelos outros, tá bom? E só um versículo que eu quero ler ainda, que dá um tempinho, orar, interceder pela igreja, onde fala que o povo intercedia pela igreja, interceder pela igreja, nós temos que interceder. A igreja é confrontada, tem muitas coisas que vêm para tirar a fé, para causar problema na igreja, na obra de Deus, e a oração, a intercessão, o orar e vigiar.
e orar uns pelos outros é também essencial na igreja, a oração, mas na igreja, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A igreja é um lugar onde nós aprendemos, nós conhecemos a palavra, onde nós conhecemos Jesus, onde nós conhecemos os primeiros passinhos que nós damos e aonde nós aprendemos a orar. Então é necessário a oração. A igreja unida em oração é uma força muito grande, mas nós temos que, esse espaço orar, tem que se sujeitar a Deus, se sujeitar a sua palavra, tem que se humilhar, o povo junto, e às vezes isso não é feito, mas é orado assim, orado, mas não existe aquela conscientização do que está acontecendo de verdade, e a gente não se coloca na posição como Deus quer, por isso às vezes Deus não ouve. Eu quero ver só quer dizer, ele ouve, mas não responde. Um versículo só. Ali, para vocês terem uma ideia, tem outros também. Atos capítulo 4, versículo 23, 26 e 39. Aqui diz assim, vou bem rapidinho. Ouvindo isso, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, né, que fala sobre o Velho Testamento. Eu quero ver um outro versículo mais objetivo aqui, isso aqui tudo você pode ler em casa também. A igreja, falando só esse 30 e 31. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus, tendo eles orado, tremeu, que eles tinha perseguição para a igreja, estavam perseguindo a igreja, perseguindo os discípulos, então a igreja tinha prendido, e você pode ler aqui, você vai ver tudo que aconteceu aqui, e a igreja, os problemas que estavam acontecendo nessa perseguição, a igreja estava orando, o povo na igreja orando junto, enquanto prodígios e aqui tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até para nós anunciar a palavra de Deus, nós precisamos de intercessão. O capítulo 5, 29. Só mais um versículo, a gente já vai estar encerrando para não ficar muito grande esse vídeo. Mas vamos ler então esse versículo onde fala na palavra de Deus, em Efésios, a gente já falou sobre a armadura, bem no mesmo texto fala sobre a oração, outros também que falam, mas a gente vai ler só esse ainda, para não ficar comprido o vídeo. Então ali o apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele disse, depois que ele falou de toda a armadura aqui, que a gente já falou sobre isso, ele disse, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os homens, por todos, uns pelos outros, né, para a igreja, aqui fala também, e também por mim. Ele era um dos apóstolos mais usados por Deus. Ele disse assim, também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado no falar como me cumpre fazer. Então, nós orarmos pelas nossas autoridades, agora que a gente está falando, concluindo a parte falando sobre a igreja também, a oração pela igreja, nós temos responsabilidade de orar pela igreja, pelo corpo de Cristo, todos nós, né? Aqueles que trabalham, nós temos responsabilidade de orar, de ensinar a orar, de nós estarmos envolvidos em oração e súplica. O apóstolo Paulo orava, ele buscava Deus, tantas revelações, tantas coisas que o poder, a unção que ele tinha, e mesmo assim nós temos que entender, o pastor que ora, o líder que ora, tu que faz, não. Nós temos que estar sempre na cobertura de oração por todos aqueles que estão nas lideranças, né? Tanto da nação como a nossa família. Tem pessoas que se queixam do pai, porque o pai isso, porque a mãe isso, e está orando, está intercedendo, talvez eles não estão com preocupações, com coisas que eles estão precisando, que você ore, que você interceda por eles, que você converse com eles. A mesma coisa na igreja. Nós estamos orando pela igreja, nós estamos orando pelo corpo de Cristo, né? Tem coisas que acontecem que nós temos que orar, né? E às vezes isso não acontece.
E também a nação a mesma coisa. Então aqui o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração. A gente sabe, olhando as cartas dele, a gente vê. E ainda assim ele diz, para que ele queria que intercedesse para ele? Para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra com intrepidez, quer dizer, com coragem, com ousadia, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Então, nós precisamos, né, de buscar a Deus, nós precisamos fazer isso e precisamos orar para aqueles que estão fazendo a obra de Deus, para que Deus dê coragem, intrepidez, que eles façam a obra de Deus, os governantes para que eles governem, porque se tem pessoas orando, irmãs, e cobrindo de oração, intercedendo, eles também vão fazer um trabalho melhor. Eles vão, muitas das vezes sabem e não querem fazer, que já tem o seu projeto ali, não querem seguir, né, seu plano, aquilo mas nós temos que orar mesmo assim. E tanto pela nação, por todos aqueles, mas o teu chefe, na tua família, o teu chefe na empresa, de repente teu sócio, alguém que você fica, se incomoda, meu Deus, agora eu vou largar essa empresa, vou largar esse emprego. Não faça isso, ora a Deus, interceda, e se você não perceber, você vai ver que aquilo é uma cisma, tem problemas espirituais, você vai orar e vai repreender muitas coisas, mas eu só vou encerrar rapidinho já isso aqui. Muitas coisas não vai adiantar nós orar, Senhor abençoe, Senhor faz isso. Não é caso de nós orar e pedir coisa nenhuma, é hora de nós usar autoridade, dizer, sai em nome de Jesus. Não vai fazer isso, a minha vida de Jesus Cristo não vai atingir minha vida, não vai pegar o que é meu, não vai destruir o que é meu, e pronto. E às vezes a gente perde, quando a gente sofre, porque a gente não aprendeu isso. Que enquanto nós ficamos pedindo, é a mesma coisa que, vamos dar um exemplo, entra um bicho brabo, alguma coisa que na nossa casa, nós vamos ficar pedindo, Senhor, tira, ou então vai embora, dá licença. Não, a gente diz, sai e pronto. Então, nessa hora, nós temos que ser usados, nós temos que ter coragem. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, e falar com autoridade. Se a gente vai falar uma coisa, mas que meio inseguro, que nem a gente não sabe se aquilo é verdade ou não, se nós estamos vivendo. Por isso que quando nós estamos falando e nós estamos procurando viver aquilo que nós estamos pregando, nós temos autoridade natural para isso, porque nós cremos, nós estamos vivendo, nós sabemos que é verdade, porque a palavra de Deus sempre é verdade, sempre se cumpre. Se ela não se cumprir na minha vida, na tua vida, não é problema de Deus, é nosso, que talvez nós não estamos crendo o suficiente, nós não estamos buscando, ou então não é o momento de Deus. Então tem muitas coisas, né, que envolve isso, mas em princípio é orar a intercessão. Então, né, a gente encerra essa aula aqui por hoje sobre a intercessão, né, sobre autoridades, lideranças, né, da nossa casa, da nossa igreja, do corpo de Cristo em geral e em todo lugar, né, onde a gente trabalha, tudo isso resumindo, né. É isso que a gente queria passar hoje para o nosso próprio bem, né, se nós obedecermos a palavra de Deus, seguirmos esses ensinamentos, com certeza vai ser bênção para a nossa vida. Vou fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra. Eu te peço, Senhor, que cada um dos teus filhos, que tu venha iluminar suas mentes, seus corações, Pai, para que eles compreendam o que foi falado e que eles possam ter experiências contigo, Pai, que possam ter essa coragem, Pai, essa humildade de reconhecer os seus erros e praticar aquilo que tu falou, Senhor, para o nosso próprio bem. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos, ilumina cada um, guarda suas famílias, guarda os seus lares, guarda os seus filhos, todos os seus parentes, Pai, que eles têm colocado em oração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima aula. Amém.